Bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o 22º livro publicado, Tragédia em 3 Atos. Vem comigo que é sem spoiler. Você caiu de paraquedas, não sabe do que eu estou falando? Vou te contar. Eu leio Agatha Christie, já conheço desde a adolescência e eu sempre tive a vontade de ter um projeto para ler todos os livros dela. Eu também sou um pouquinho metódica, então eu organizei esse projeto para ler os livros em ordem cronológica de publicação. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist voltada só para esse projeto. O primeiro vídeo dessa playlist eu vou contando para vocês o que eu pesquisei, o que eu descobri de interessante sobre a vida da Agatha, que realmente teve uma vida muito interessante. Inclusive ela participou da guerra. Várias coisas que ela vai desenvolvendo nos livros dela tem muito a ver com o que ela aprendeu na prática no período da guerra. É realmente muito interessante. No primeiro vídeo você vai ver todo um resumo sobre a vida e a gente conversa também sobre os livros publicados. Como ela começou a escrever, por quê, qual livro foi. Claro, a gente resenhou aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre o 22º livro. A Agatha publicou basicamente um livro por ano. Olha só que interessante, né? Quando ela publicou, em 1934, Tragédia em 3 Atos. Eu fiz essa leitura pelo Kindle. Todo vídeo do canal você vai ver na playlist que eu praticamente leio Agatha Christie no Kindle. A exceção foi um livro recente que eu gostei muito, Detetive do Parker Pyne, que é um livro de contos, era tão gostoso, tão interessante que eu resolvi comprar para de vez em quando dar uma leitura. E aí, eu gosto de ler os livros da Agatha no Kindle porque eu leio antes de dormir. É aquele momento que eu separo para desligar das telas e descansar minha cabeça e focar em alguma coisa leve. E aí eu fico tão feliz quando vejo Hercule Poirot, que foi o caso desse livro. Calma, veja só, esse livro ele foi dividido em 3 partes como se fosse realmente teatro. O livro começa com um jantar dado pelo Sr. Charles Cartwright. Ele é um ator aposentado que ao longo do livro a gente vai percebendo que ele parece que se aposentou nos palcos oficialmente, mas jamais na vida. Ele gosta de ter entradas triunfantes, saídas diferentes. Um dos convidados desse jantar acaba passando mal e ele morre. Já que as circunstâncias demonstram que é impossível conseguir envenenar um coquetel em específico, e também considerando a idade da pessoa falecida, que já era uma pessoa bem mais idosa, tudo levava a crer que a morte havia sido de forma natural. Inclusive, esse livro tem uma participação especial do Hercule Poirot, que parece ser isso mesmo, né? Participação especial, mas depois eu explico por quê. Até mesmo o Poirot, olhando toda aquela cena, e de imediato, a primeira coisa que ele conseguia pensar que havia sido realmente morte por causas naturais. Tudo fica por isso mesmo, até que a gente entra na segunda fase do livro, separado em atos. Esse ato se chama certeza. Acontece que outro jantar é dado e metade das pessoas daquele primeiro jantar comparecem nesse segundo. E outra pessoa morre nas mesmas condições daquela primeira. Quando a história da segunda morte chega para Poirot, que não havia ido para o segundo jantar, ele começa a estranhar e a pensar se o primeiro caso, a primeira morte, realmente havia acontecido de forma natural. Eu gosto quando a Agatha traz personagens de outros livros, sabe? Esse, por exemplo, começa com o Sr. Satterwhite. Ele, se eu não me engano, foi um dos personagens do misterioso Sr. Queen. Isso. Lá na playlist que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, você vai encontrar esse livro, nós já resenhamos. Eu lembro que foi um livro diferente do que ela está acostumada a fazer, tinha ali uns tons de mistério voltados para o terror, digamos assim. Foi um livro diferente, eu achei bem interessante. E aí eu fico feliz quando comecei a leitura desse. Satterwhite, eu me lembro desse personagem e a gente vai lembrando o que a gente soube sobre ele no outro livro e vai trazendo para cá. A história vai desenrolando, a participação dele é muito importante, é como se fosse, ele fizesse parte como não? Ele faz parte do grupo principal que desenrola as investigações nesse livro. Eu fico super contente quando isso acontece. E eu já falei isso também. Quando tem participação de Hercule Poirot, eu já fico muito feliz. Eu desenvolvi um carinho grande por esse personagem. Já li mais ou menos o que
vai acontecer com ele lá nos outros livros da frente. Eu tô pensando como é que vai ser. Vou sentir muita falta dele, mas calma. Estamos ainda no 22º livro. A Agatha publicou mais de 60. Eu acho que vai ter muito Hercule Poirot ainda até lá. Mas então, eu falei pra vocês também que esse foi o livro de todos que a gente já leu nesse projeto que menos funcionou pra mim. Eu já comentei com vocês que em outros livros da Agatha eu já percebi alguns comentários que eu acho muito estranho e desnecessário até para descrever personagens, sabe? No caso desse livro, foi difícil para mim deixar passar, não tive muito como ignorar não. Por exemplo, o ator aposentado, Sir Charles, a descrição que se tem dele no livro é que ele é um homem que, apesar de aposentado dos palcos, acaba levando para a vida pessoal dele características de atores. Ele gosta de fazer encenações como se estivesse acontecendo de verdade. Ele parece levar isso muito a sério na vida real dele, né? E o livro descreve ele como um homem de mais de 50, 55 anos. E aí nas conversas, os amigos dele dizem que ele está na meia idade, que ele está na idade do lobo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Mas o Seth White diz que ele está numa idade perigosa, que é quando alguma mocinha aparece na vida desse homem de meia idade e pode causar transtornos na vida dele. Tem outra forma também que ela descreve a governanta do Sir Charles, que é uma mulher inteligentíssima, muito prática, dinâmica, ela sabe resolver qualquer coisa. E aí nas brincadeiras entre os amigos conversando com ele, eles soltam, estão fazendo comentários aqui no vilarejo, nos lugares, de que vocês passam muito tempo sozinhos, será que vocês estão tendo alguma aproximação romântica? E aí o Sir Charles fica meio, como assim? Você já olhou o rosto dela? Quer dizer, eu não posso nem chamar de rosto não, pelo menos um rosto feminino. Nem a maior fofoqueira aqui da região poderia achar que eu desenvolveria atração sexual por ela. E é dito exatamente assim no livro. Que idade que ela tem? Quantos anos ela deve ter? Aí eles comentam, ela é mais nova do que você. Não funciona pra mim. E apesar de eu ficar feliz com a participação do Poirot, foi uma participação especial mesmo, né? Nesse caso, ele estava passeando e aconteceu a primeira morte. Ele acha que foi de causas naturais, aí aconteceu a segunda. Ele tá aposentado, diz ele que queria só descansar e passear, mas ele observa uma criança dizer para a mãe que está entediada, e eu acho que ele se imagina naquela criança também entediado, até que ele fica interessado nessa história. Mas ele não quer tirar o papel principal do Sir Charles. Não fica irritada com esse homem. E aí ele se coloca como coadjuvante para que a mocinha que está interessada no Sir Charles também não fique chateada, porque afinal esse é um livro desenvolvido com a ideia também de teatro, não só separação em 3 atos, mas ao longo da história a gente percebe que tem umas citações ali realmente teatrais. E aí tem uma mocinha que realmente se interessa por Sir Charles e tem uma quase possibilidade de triângulo amoroso, porque ele acha que ela está interessada, na verdade, num outro rapaz mais jovem. É um homem de mais de 50 anos, a gente imagina outro tipo de comportamento, não é mesmo? Mas aparentemente os dois tinham comportamentos parecidos, Sir Charles e a mocinha apaixonada por ele. Mas ao longo do tempo a gente vai comprando algumas ideias, vai entendendo alguns comportamentos. Do segundo para o terceiro ato não demora tanto assim, não. Eu achei a primeira parte mais cansativa, mais chatinha, mas da segunda parte para a terceira, para o final, começou a ganhar um pouco mais de velocidade, começou a ficar mais interessante e eu realmente gostei do final. Acho que ficou redondinho, fez muito sentido, fechou ali um ciclo e eu sei, é um paradoxo, né? Eu não curti tanto o livro, mas gostei do final. Eu não recomendaria esse livro para quem está começando a ler Agatha Christie, ou é o primeiro livro, ou nunca leu nada sobre Hercule Poirot. Tem outros livros mais interessantes, mas se você está fazendo parte do projeto, ou tem vontade de ler mais Agatha Christie, eu acho bem legal comparar como ela desenvolve algumas situações em um livro para o outro e tudo mais. Eu gosto muito disso, então para mim realmente valeu a pena fazer essa leitura para eu
e comparando de, tem um livro que ela fez mais ou menos assim, mas era o contrário. Se você está me acompanhando no projeto, acho que você pegou a dica, não sei. Mas não vamos contar spoiler para o coleguinha que está chegando agora poder acompanhar. E aí, o que vocês acharam dessa leitura? Vocês gostaram, não gostaram? Foi um livro que funcionou para vocês? Gostaram do final, não? Eu tô curiosíssima para saber, viu? Muito bem, vamos começar sobre o próximo livro que a gente vai ler aqui para o projeto. Nesse mês de junho, deixa eu pegar minha cola, a gente vai ler Morte nas Nuvens, 23º livro publicado. A Agatha publicou esse livro em 1934. A gente vai ler esse livro ao longo do mês de junho e vamos conversar sobre ele na primeira quinta-feira de julho, dia 2 de julho. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.